Olá, sou o instrutor Leonardo, muito bem-vindo ao Pompeu Podcast. Hoje a gente aqui está numa companhia muito boa, muito legal, né, para tirar várias dúvidas. Estamos aqui com o nosso instrutor Marcelo e a nossa visitante hoje é a doutora Paula Mello, olha lá para você, hein? Ex-aluna da Pompeu. E também ela é advogada criminalista. Muito bem-vinda, Paula, para nós. Obrigada. Eu agradeço pelo convite, parabenizo essa iniciativa da Autoescola Pompeu. Realmente é um diferencial para a autoescola, que eu creio que vai trazer muitos benefícios para todos. Certo. Vamos se apresentar, né? Eu, novamente, sou o instrutor Leonardo. Estamos aqui com o nosso amigo Marcelo. Boa noite a todos. Hoje nós falaremos sobre crimes de trânsito, com a participação especial aqui da doutora Paula, né, vai nos auxiliar aqui sobre crimes de trânsito. E também estamos aqui com a nossa convidada muito especial, a doutora Paula Mello. Sim, muito prazer. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Eu sou advogada criminalista, né, sou bacharel em Direito pela Universidade de Cruzeiro do Sul. Me formei em 2021, né? E atualmente faço pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, na Escola Paulista de Direito. Doutora, vamos começar com uma pergunta já clássica, né? A diferença entre crime e infração. O crime é condutas de alta gravidade que oferecem um grande risco à sociedade. Por isso, não são penalizadas e julgadas em um processo judicial. Já as infrações são penalizadas no âmbito administrativo. Isso aí na nossa língua aqui mais tranquila, assim, o que significa mais ou menos isso? A diferença é o seguinte, o crime, ele necessariamente vai ter que passar por um processo judicial criminal, onde vai ter a figura do juiz, que vai julgar aquela pessoa que causou um acidente, que causou um crime, né, de repente um homicídio, uma lesão corporal. E já as infrações, elas são penalizadas apenas no âmbito administrativo, ou seja, uma multa, uma medida de retenção da CNH, retenção do veículo. Então, essa é a principal diferença. Muito bem explicado. Homicídio culposo na direção do veículo, basicamente é o quê? O homicídio culposo ocorre quando não há intenção de matar. Ou seja, uma pessoa morre, vem a óbito, porém, aquela pessoa que causou o acidente, que cometeu o crime, ela não tinha a intenção de tirar a vida de alguém. Foi sem querer mesmo. Isso, assim, né? Por uma negligência, por uma imprudência, por uma falta de cuidado, ela vem a matar alguém sem intenção. Certo. Vamos falar agora aqui então sobre crimes de trânsito com relação ao com relação ao Código de Trânsito Brasileiro, né? Onde que a gente encontra os crimes de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro? Nos artigos 302 ao 312, tá? Como o Leonardo já citou aqui sobre o homicídio culposo, né? Na direção do veículo. E lá a gente vai encontrar também como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Doutora, mais uma dúvida só rapidinho. Se a pessoa cometer um homicídio culposo e deixar a pessoa caída lá no chão lá e ir embora, isso aí ele entra como crime ou entra como penalidade? Então, o ideal, né, quando acontece um crime e a pessoa causou esse delito, é ela prestar socorro à vítima, porque existe também o crime de omissão de socorro. Então, afastar-se também do local do acidente sem prestar socorro é considerado muito grave, né, principalmente porque a pessoa ela tem um desprezo, né, pelo que aconteceu. E pelo menos é o que demonstra, né? Mas nós vamos ver mais para frente hoje algumas hipóteses de que a pessoa pode se afastar do local do acidente e ter um bom motivo para isso. Que não se configura um crime, né? Isso. Muito bem. Além dos crimes de trânsito previstos no CTB e praticados na condução de veículo, pode ocorrer no trânsito outros crimes. Por exemplo, uma discussão, lesão corporal, homicídio com uso de arma de fogo, que estão previstos no Código Penal. Muito bem, né? Temos algumas perguntas para a doutora Paula. Vamos lá, doutora. Crime de omissão de socorro e o crime de afastamento do condutor do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil,
que ele possa ser atribuída se o condutor se evadir do local com medo de linchamento e ainda assim ele pode ser condenado por esses crimes? Então, exatamente o que estávamos comentando, né, quase agora. Se isso realmente aconteceu, se houve um risco de linchamento e ficar demonstrado isso no processo, o advogado de defesa pode sim sustentar essa tese e pedir a absolvição daquela pessoa. Por quê? No crime de afastar-se do local do acidente para se furtar, né, da aplicação de uma responsabilização penal ou civil, o tipo penal já diz, você se afasta do local do acidente para isso, com esse objetivo. Já, se existe um risco de linchamento, o objetivo não é se afastar por isso, para não ter que reparar o dano ou para não ter que se responsabilizar criminalmente, mas sim para proteger sua própria integridade física. Então, ele fugiu do local, se afastou para se proteger, por exemplo, né, para ficar mais fácil. Mas, né? só um minutinho, mas ele tem uma opção também, se ele for fugir, de ligar, né? Isso, de já ligar para emergência. Vou sair daqui, que o pessoal tá vindo para cima de mim, mas ele tem a opção, a alternativa de já ir ligando, né, encostar o veículo local seguro ali, fazer uma ligação e já informar o ocorrido. Ele fazendo uma ligação, ele não está omitindo socorro, né, doutor? Sim, ele vai estar agindo no sentido de ajudar aquela pessoa, ele não vai estar inerte. O ideal é não ficar inerte, né? Porém, com relação, né, dando um exemplo, por exemplo, um motoqueiro, né, uma colisão envolvendo um motoqueiro, um motorista de carro e um motoqueiro. Geralmente os motoqueiros são unidos, né? Para muito motoqueiro na hora, né? E aí, se de repente o motoqueiro vem a óbito, pode ser que os outros motoqueiros vão para cima, né, do motorista e causa uma confusão. E aí, então, com medo de ser linchado, ele sai do local, né? Mas então, lembrando, saiu do local, para o local seguro, assim que possível, já aciona. Ou vai direto para uma delegacia, né, também, né, para se apresentar, me envolvi no acidente e tal. Porque se você vai para casa e fica lá assistindo televisão, esperando a investigação chegar, a polícia chegar, vai configurar uma omissão de socorro, né? E é ideal também, né, porque é outra pessoa que está ali, é outro ser humano, né? A gente tem que ter esse lado do ser humano. Mesmo que tenha sido sem querer, e você está vendo que está tendo um grande aglomeramento entre as pessoas para atacar, para qualquer... Saia do local, entre no lugar seguro, que nem vocês estão falando, liga. Justamente. Sim, mas numa tese de defesa dá para defender isso, buscando a absolvição. Se houve um risco de linchamento, se ficar comprovado, pode sim ser absolvido desse crime, de se afastar sem... Mas não é se afastar tanto e se esconder no meio do mato, essas coisas assim, daí não dá, né? Sim, exatamente. Daí não dá. Se a pessoa fala que, um exemplo, a pessoa liga para a ambulância e fala, cometi um acidente, e estou ligando para... Isso aí, ela já se salva do crime ou não? Ou vai ter uma investigação, aí se a pessoa, ou a pessoa que... Não, acho que ela está se salvando da omissão de socorro só, né? Só da omissão, né? Sim. Só da omissão. Se teve um homicídio, uma lesão corporal, responde pelo processo criminal. E se foi um atropelamento querendo? Por exemplo, tem uma vizinha que eu não gosto. É uma lesão corporal dolosa, com intenção, vai responder pelo crime de lesão corporal. Qualificado por usar ainda o veículo, ou não? Não. Não? Então, se a pessoa ela tiver a intenção, aí a pena pode ser maior ou não? Com intenção, sim. Porque é o dolo de lesionar. Isso aí configura para pedestre, ou batido em outro carro, para ônibus, essas coisas, tudo entra nesse englobamento, né? Sim. Muito bem, muito bem. O trânsito hoje está complicado, né? Qual que é a importância da prefeitura em manter as câmeras ligadas? Então, a importância é principalmente na investigação, porque existem muitos acidentes que ocorrem em lugares ermos, né, sem testemunhas, e aí tem que ter, pelo menos em alguns órgãos da prefeitura, por exemplo, em escola, algumas coisas nesse sentido, câmeras para conseguir localizar a placa, né, daquela pessoa que cometeu o acidente, cometeu o crime e fugiu. Né? Então, a importância da prefeitura na fiscalização disso é importantíssimo para essa pessoa que praticou o delito não ficar impune, né? Por exemplo, nós temos um caso bem conhecido, né, entre os nossos amigos, de um rapaz que foi atropelado e até hoje não se encontrou. Ele morreu e não se encontrou a pessoa que cometeu isso. Tinha poucas testemunhas, foi num horário muito cedo, de manhã, num fim de semana, e não foram encontradas testemunhas. Até hoje não sabe quem foi. Louco.
Doutora, e se a pessoa está passando pelo local, como um local ermo, aí, um deserto, na rodovia, e ela viu o acidente, por lá não tem câmera, não tem nada, e ela viu, aconteceu o acidente, e ela é a primeira pessoa a chegar. E ela não parar, ela tem que parar para prestar socorro também ou não? Sim. Se não mesmo responde, ela não tendo nada de envolvimento com o acidente, também configura omissão de socorro. Configura omissão de socorro. Mesmo ela não tendo envolvimento Sim. com o acidente. Sim. Muito bem. E assim, qual que é a dica? Exemplo, você vê um acidente, a dica é o quê? Ligar para a polícia, já fotografa a placa, o que tem que fazer? Isso, exatamente. O ideal é já tirar foto da placa, das pessoas envolvidas no acidente, ter as filmagens, né, se possível, filmar o que está acontecendo. Se possível, tirar fotos de todos os ângulos para poder descobrir, ver como é que foi a dinâmica do acidente, para ver quem estava errado, né? Tirar foto de uma placa pare, de uma sinalização, para poder demonstrar quem foi, né? Isso, quem foi que fez a conversão errado, quem foi que estava errado, quem estava na preferência, quem não estava. Então é sempre bom ter uma pessoa fazendo isso para verificar. Ô, doutora, faz essa pergunta para mim, você fez para a doutora aqui, ela respondeu do ponto de vista dela. Agora faz para mim essa pergunta aí de novo aí. Ô Marcelo, num acidente que a pessoa vê a batida toda, qual que é o seu conselho para dar para a pessoa que ela viu? Bom, se ela estiver chegando na rodovia dirigindo o veículo, ela vai ter que parar o veículo no local seguro, certo. Sinalizar o veículo, né? Lembrando a visão do instrutor, lembrando que acostamento não é local seguro, né? Isso. Possível ali fora do acostamento, sinalizar o local para quê? Para não acontecer outro acidente. Aí ver como é que tá as vítimas e pedir auxílio aí, né? Chamar o socorro especializado. Muito isso. bem. Do ponto de vista técnico, né? Isso. Do jurídico é o que eu falei. E ainda, né? É importante essas coisas que eu falei para uma possível ação indenizatória, né? Como é que você vai provar que você é que estava certo para conseguir uma reparação pelos danos depois? É que às vezes no momento assim a gente fica tão preocupado, né? Esquece o resto, né? A adrenalina sobe, né? Que a gente acaba esquecendo algumas coisas que vão ser útil para a gente mais para frente, como no caso de alguma ação, né, doutor? Exatamente. Ô, doutor, e se a pessoa que está conduzindo o veículo for um menor? Quem que é penalizado? O menor, ele pode sim responder, só que ele responde por infração, né? O menor, ele não comete crime. Ele responde por ato infracional. Ele não comete crime menor de idade, mas ele pode sim responder. Certo. Pela lesão corporal, pelo crime que causar, e vai responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O veículo no nome do pai e da mãe, o responsável pelo veículo também vai... Sim, o responsável pelo veículo. Vai responder. Fica deixando... Gente, quem é menor de idade... Inclusive pelo crime de deixar alguém sem permissão, sem habilitação de dirigir. Além de ser infração de trânsito, é crime também, né? É um agravante para um crime de trânsito, né? No caso de acontecer um acidente. Inclusive o Brasil é o terceiro país com maior mortes no trânsito, né? Essa estatística é muito alta, né? Terceiro país nesse ranking é muito pesado. Então a gente tem que ter essa consciência que, como a gente vem falando nos últimos episódios, né, não é só a gente no trânsito, né, ainda mais, né, em quesito de infração, de matar alguém, isso é muito pesado. Então a gente tem que pensar nisso, né? Essa responsabilidade que é estar na direção de um veículo automotor, né, tanto de um carro, da moto, pensar que ali vai estar potencializado qualquer ação que você tomar. Né? De força, de peso. Então, se você se mover num acidente, por mais que você não esteja numa velocidade muito alta, a proporção um veículo aí com um ciclista é muito desproporcional. Então, quem vai sair perdendo é o ciclista, né? Geralmente é o mais fraco. Mais fraco, né? Doutora, com relação a quem bebe e dirige. Sim, o crime de embriaguez ao volante. Quais são as penalidades? Onde que elas entram no artigo? Como que funciona? Só um minutinho. E o condutor, ele pode se recusar a soprar o bafômetro? Isso, é uma pergunta muito importante isso aí. Então, o crime de embriaguez ao volante, né? Ele tem uma pena máxima que é de 3 anos, é de detenção e tem a pena máxima de 3 anos. E sim, o condutor ele pode se recusar a soprar o bafômetro. Pode se recusar? Pode, porque ele não é obrigado. No direito penal, nós temos um princípio chamado princípio da não autoincriminação. Ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Aí, só para ilustrar, né, tem o caso do maníaco do parque,
que é do Francisco de Assis Pereira, né, muito conhecido, um assassino em série que matou diversas mulheres, e ele mordia as vítimas dele. E ele forneceu a cardiodentária dele para a investigação, para a perícia, e foi verificado que a cardiodentária, o molde, né, dele, foi compatível com o que estava no corpo das vítimas. E nesse caso, ele produziu uma prova contra ele mesmo. Só que ele não seria obrigado. Então, no direito penal rege isso, que não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E aí, né, quem se recusa a soprar o bafômetro, apesar de não ser obrigado, ainda assim vai sofrer algumas penalidades que estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que é a multa de R$ 2.934, quase R$ 3.000. Gravíssima, né? Gravíssimo. 7 pontos. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além da retenção da CNH e do veículo. E se a pessoa recusar o bafômetro, mas ela estiver visualmente bêbada, a polícia pode atuar? Como que funciona? Sim, pode. Inclusive, a lei permite isso, que se a pessoa se recusar, o policial pode constatar outros elementos que demonstram embriaguez, né? Olhos vermelhos, o andar cambaleando, o cheiro, né? Outras pessoas podem filmar também. Tudo isso pode ser utilizado. E ela entra tudo como, exemplo, se a pessoa tiver com droga, usado remédio ou algo do tipo. Se o policial detectar, ele pode fazer essa atuação? Sim, pode. Pode, né? Ele vai verificar tudo isso. Muito bem. E, Marcelo, você acha que hoje a multa é bem aplicada? O valor é alto, muito? Funciona mesmo? Hoje eles estão procurando cada vez mais, como é que se diz? Fechar o cerco? Deixar mais grave, né? Isso daí. Tanto é que antes você se envolvesse num acidente de trânsito e com vítima fatal, você não ficava preso. Era muito difícil ficar preso. Pagava lá cesta básica, esse tipo de coisa. Hoje não. A lei foi atualizada, foi né, atualizada agora. E se você se envolver no crime de trânsito e for constatado que você bebeu, né, aí não tem esse negócio de pagar a fiança ou pagar a cesta básica, né, doutora? Então, depende do crime. A cesta básica já é mais difícil. Mas dependendo do crime... Ou pagar por serviço comunitário, acabou. Isso. Se o crime tiver a previsão em que a pena máxima privativa de liberdade seja não seja superior a 4 anos, aí cabe a fiança. E quando que é superior a 4 anos, por exemplo, tem que acontecer o quê? Morte? Homicídio, lesão corporal. Se a pessoa, um exemplo, se a pessoa ela sofre um acidente, ela entra nesse todo o processo de julgamento, tudo, e a pessoa perde. O cara que causou acidentes, que sofreu acidente, se ele acha que ele não foi certo, tudo, ele pode recorrer a isso ou não? Ou finalizou, está finalizado? Um exemplo, uma lesão corporal? Isso. Então, a vítima, né, muitas pessoas não sabem, mas a vítima pode contratar um advogado para ser assistente da acusação. Então, num processo criminal existe a defesa e a acusação. Então, a vítima, que é o órgão acusador, que é o Ministério Público, que vai estar do lado da vítima, ela própria pode contratar também um advogado para estar ao lado do Ministério Público e recorrer dessa decisão. E falar, olha, não fiquei satisfeita, eu acho que a pena foi muito baixa e eu vou contratar um advogado para recorrer, fazer um recurso de apelação para que a pena seja mais... Mais dura? Isso. Muito bem. Muito bem. Doutora, o que fazer se eu me envolver num acidente de trânsito ou praticar algum crime de trânsito? Qual o conselho, assim, ou qual o direcionamento jurídico assim, que você pode passar para quem tá nos ouvindo aqui? Então, se for um acidente com vítima, prestar socorro, né, mas não no sentido de ir lá colocar a vítima dentro do carro, né, para não lesionar a coluna, não pode, né, mexer no corpo, a gente aprendeu isso bem nas aulas da Pompeu.
E o que você já falou, né? Isolar o local com triângulo, não violar a cena do crime, preservar o máximo possível a cena do crime, para que quando os peritos chegarem, conseguirem fazer um bom trabalho. Lembrando que prestar socorro não é só mexer na vítima, né, doutora? Só você ligar lá pro 90, lá o 93, lá chamar o resgate, a polícia, para estar presente no local, né, para auxiliar, isso. Você já está prestando socorro, né? Agora, se você tiver habilidade, se for um médico, se for um doutor, uma doutora, um médico, ou um enfermeiro, uma enfermeira, né, resgatista aí, tô passeando, passei por um acidente, eu tenho capacidade de interferir ali, né, no momento, então a pessoa tem aquela habilidade, né, então ela pode, né, mas pra gente, se a gente não, se você, me deparei com um acidente de trânsito, não tenho conhecimento para mexer na vítima, mas se você só fizer uma ligação, você já está prestando socorro, né? Exatamente. Então, é importante lembrar que o crime de conduzir o veículo embriagado tem fiança, o delegado poderá arbitrar uma fiança, né? Mas aí depende do quê? Da forma que ele está embriagado ou não? Ou já tem uma estabelecida? Não. O crime de embriaguez ao volante cabe o arbitramento de fiança, porque a pena máxima dele é 3 anos. E o nosso Código de Processo Penal, no artigo 312, estipula que o delegado de polícia poderá arbitrar fiança para aqueles crimes cuja pena máxima privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Então, tem que ver a quantidade da pena que está prevista para o crime. No caso de embriaguez ao volante, cabe fiança. E eu posso contratar um advogado para rever uma multa? Sim. Pode. E como para recorrer da multa? Para recorrer da multa? Sim, pode. Muitas pessoas são punidas de forma ilegal e incorreta. Existem muitas irregularidades na hora que o agente de trânsito vai confeccionar o auto de infração. Por exemplo, na hora que ele vai elaborar, ele tem que seguir quais legislações, né? Qual legislação, na verdade, de trânsito? A resolução 432 do CONTRAN, as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e a portaria 354 da Senatran. Um exemplo, né, de uma multa que pode ser recorrida. No auto de infração, é obrigatório, de acordo com essa legislação que eu citei, conter a marca, o modelo e o número de série do etilômetro, né, ou bafômetro. Então, advogados especialistas na lei de trânsito conseguem verificar essa irregularidade, recorrer e conseguir anular essa multa. Outro exemplo, o bocal do bafômetro, ele tem que ser descartável. Então, ele tem que estar bem embalado quando a pessoa for assoprar. Se for constatado que não estava higienizado, que não foi feito dessa forma, também pode-se buscar a anulação. A falta de calibração também no equipamento, a falta de atenção também quanto à margem de erro, né, do equipamento, tudo isso são teses de defesa que o advogado pode buscar para anular essa multa. Então, um exemplo, eu estou viajando e eu não ingeri nada de bebida alcoólica e eu paro numa blitz e acho que fui multado indevidamente, então eu posso ligar para a doutora Paula e falar, doutora Paula, o que eu faço? Você vai auxiliar tudo bonitinho, né? Sim, podemos recorrer da multa. Inclusive, um exemplo, né? Se você está fazendo ali o teste de bafômetro e por causa de um erro mesmo, falta de calibragem, falta de verificação no equipamento, aparece que você ingeriu álcool, sendo que você não ingeriu. Imediatamente você tem que ir fazer uma contraprova num hospital, de um exame de sangue, para depois você conseguir comprovar que aquele aparelho estava equivocado. Mas isso aí é na hora, né? Na mesma hora, deu lá positivo, você já vai no médico, no hospital e já faz a contraprova, né? Exatamente. E essa contraprova serve, né? Serve para comprovar que é mentira o resultado que deu. Pode acontecer, né? Um equipamento falho. Dizem que se você a Listerine passar o bocal antes acusa também. Que tem álcool, né? Tem uma porcentagem de álcool que se você fazer... Claro, tem que ser uma coisa recente, né? Mas acontece também. O principal desses recursos é o quê? Né? A ideia. Se você vai punir alguém por uma coisa que ela fez errado e que tem determinação legal para punir, o procedimento que vai resultar nessa punição tem que ser dentro da lei também. Então, tem que estar dentro da legislação. Então, às vezes, pensa, mas ele estava de fato embriagado. Tudo bem, mas o procedimento não foi correto. Aí que o pessoal fala, né? Aí que o advogado encontra brecha.
Mas não é brecha, é a questão de seguir a lei, nós estamos aqui para cumpri-la, né? Que ela vai estar reutilizando um bocal que um outro que estava embriagado, ele vai soprar lá, vai sair resíduo lá, vai sair álcool do outro que estava lá, não vai dar certo, Não né? vai dar certo. Exatamente. Doutora, a vítima de acidente, de acidentes ou de crime de trânsito, ela pode recorrer ao DPVAT? Sim. A pessoa que sofreu o acidente ou aquele familiar, né, que infelizmente perdeu o seu parente, ele pode solicitar a indenização DPVAT, que é devida para o reembolso de despesas médicas de até R$ 2.700, e em caso de invalidez permanente, ou seja, aquela pessoa que ficou impossibilitada de andar, por exemplo, ou morte, pode solicitar indenização até R$ 3.500. E isso abrange em todas as categorias, né? Da A aí, né, Marcelo? Sim. Sim, até para pedestre, né, doutora? Tudo que envolve acidente. É na que via envolve de trânsito, veículo, dentro da via de trânsito, né? Tudo que envolve veículo. Muitas pessoas não sabem, acham que é só para o motorista, mas o pedestre também foi atropelado lá, ele tem direito à indenização. Sim, Né? Ciclista, tudo que envolve Foi trânsito. vítima né? de um acidente, Um acidente de trânsito, na via de trânsito. Sim. Lembrando que o prazo é de 3 anos para solicitar essa indenização. E o pedido é feito em qualquer agência da Caixa ou pelo aplicativo DPVAT Caixa, é o nome do aplicativo. Precisa do auxílio de um advogado, doutora? Precisa, né, para juntar a documentação correta. Sim. Vou perguntar, né? Tem que saber, né? A gente nunca sabe como funcionam as coisas, né? Pessoal, aproveitando aqui para informar que esse podcast é oferecimento da Automoto Escola Pompeu, tá? Que está há mais de 40 anos formando aí novos condutores em Osasco, São Paulo, tá? Muito obrigado aí, pessoal, que está nos acompanhando nas redes sociais. Queria deixar um abraço aqui pro nosso amigo Jonathan, né? Que nos acompanha hoje. Sim, meu noivo. Noivo da doutora Paula, que está aqui no estúdio aqui com a gente. Um abraço, muito obrigado pela presença aqui, pela motivação. E obrigado a todos que vêm curtindo, que vêm compartilhando, que vêm assistindo, comentando, né? Nos incentivando. Acho legal aqui até nas nossas categorias, né? Outros instrutores que a gente está trabalhando, vêm nos cumprimentar, falando que a gente está fazendo um trabalho muito, muito interessante, muito legal, né? Isso nos motiva, né? Muito obrigado mesmo, obrigado a dona Cida, ao Gustavo, lá da Autoescola Pompeu, pela oportunidade, né? É um prazer para nós estarmos aqui participando, né? E levando mais educação para o trânsito aí, né? E também sendo educado também, né? Até mesmo hoje com a presença da doutora Paula, a gente também é educado todo dia, né? A gente educa e é educado, isso é muito bom, né? Sim, o tempo todo está aprendendo, né? E como foi sua experiência com a Autoescola Pompeu? Foi muito boa, graças a Deus. Aprendi bastante coisa. Já habilitada? Já está com a Não, CNH ainda na mão? não, tô Não esperando. chegou? Não chegou? Ainda não. Ó, Detran, vamos agilizar. Alguns processos, esse mês alguns processos dão uma atrasadinha mesmo. Né? Muito feriado, né? Mas foi muito boa a experiência. Os instrutores, quem foram? Quem foi os seus instrutores? Foi o Marcelo. Instrutor de moto. E o doutor. Mário. E o professor Mário. Eu sou Mário. E no teórico foi o Laírton. Isso, ele estava tentando lembrar o Abraço, nome Laírton. dele. Espero você aqui, hein, Laírton, novamente, tá viu? fugindo aqui. Então, gente, isso aqui é um agradecimento também a vocês que estão acompanhando a gente novamente. Muito obrigado. Vou mandar um alô aqui rapidinho pro Rodrigo e Regina, que foram alunos meus, estão cobrando alô desde semana passada. Não tem o que fazer, já tô 2 semanas já. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado a vocês. A gente está aqui por vocês, pelos alunos, para tirar essas dúvidas, para tirar nossas dúvidas. E a gente sempre trazendo conteúdo bons para vocês, tá bom? Porque vocês também têm dúvidas. Muito obrigado. A Autoescola Pompeu agradece. Paula, muito obrigado. Eu espero você novamente aqui, porque eu tenho muitas dúvidas ainda, tá bom? Nós temos muita dúvida, né? Não tem muito assunto de crime de trânsito. Envolvendo crime de trânsito, né? No Código de Trânsito Brasileiro, né? Tem muito de direito na legislação de trânsito, né? Então, é puro direito, né? Então, a legislação de trânsito é direito. E a gente fica honrado com a sua participação e já estendendo aqui o convite para as próximas oportunidades, sempre que tiver oportunidade de você poder estar conosco novamente, tá? E isso aí, obrigado. Muito obrigado, Eu que Marcelo. agradeço. Obrigado, Obrigada. Paulo, novamente. Pessoal, e segue lá a doutora Paula nas redes sociais também. Deixa aí o seu... Isso. O meu Instagram é doutora, né, abreviado, DRA.
Paula Melo, com 2 L. Lá eu falo bastante sobre direito criminal. Certo, muito obrigado a todos. Obrigado. Até o próximo episódio. Tenham uma boa semana.